Olhando para o passado, podemos ver que existem evidências que nos mostram que a história da humanidade, como contada nos livros de história, está longe de ser a verdade absoluta. A arqueologia é o estudo das culturas antigas e os modos de vida do passado baseado nas análises de vestígios materiais, ou seja, é a forma de contar a história do mundo através da antiguidade. A arqueologia é responsável pelo grande número de conhecimento que temos de nosso passado. Mas existem grandes descobertas feitas pela arqueologia, as quais muitas delas a ciência fecha os olhos, nega e tenta esconder a todos. No Brasil, por exemplo, foram encontradas diversas pedras com inscrições de símbolos sumérios, o que indicaria que o Brasil já teve provavelmente civilizações avançadas no passado, como os egípcios, maias, incas, entre outros povos. Na Amazônia ainda existem vestígios claros de pirâmides totalmente encobertas pela floresta. Através de uma vista aérea é possível observar, nessas florestas de difícil acesso, as claras formas piramidais emergindo da vastidão verde. Os sumérios viveram há mais de 3.000 anos atrás. Seria possível que esses povos tivessem colonizado a América no passado distante? 4 horas nos ha tomado llegar hasta este lugar. Y miren ustedes lo que tenemos que escalar para poder alcanzar la pirámide. Debíamos luchar contra la corriente y el vértigo. Un resbalón puede ser potencialmente mortal. Pero la emoción nos daba fuerzas para avanzar. Dale. Pueden imaginar cuando llueve con fuerza aquí, cómo baja el agua. Y seguramente es la causa por la cual esta pared ha tomado esta forma durante millones de años. Estamos a medio camino. Miramos al piso. ¿Verdad? Son como grados. Wilder nos hizo notar los huecos aparentemente labrados en la roca, que sirven como escalera. Está bacán el paseíto, pero así como que para todo el mundo, ¿no? Y pocos metros más allá, tras 4 horas de camino, un tesoro escondido entre la selva. Como pueden apreciar, a esto nosotros llamamos una pirámide o como... Con cerca de 80 metros de altura, inclinada en un ángulo de 45 grados, una pared de piedra formada por enormes bloques de 1,50 metros por 80 de ancho. Una formación difícil de explicar. No mar do Japão, na ilha de Yonaguni, existem formações megalíticas em suas profundezas que indicam que houve ali uma grande civilização no passado, datada de mais de 7.000 anos atrás. When I first saw it, I had goosebumps and felt strange, wondering why something like this exists underwater. Para Aratake, os megalitos que descobriu parecem-lhe os restos de uma antiga estrutura cerimonial. When I saw this for the first time, it definitely looked like ruins, so I named it Iseki Point, Ruins Point. Iseki Point está localizado a 24 metros de profundidade, a menos de 1 km da costa da ilha de Yonaguni. Parte da cadeia mais a sul da ilha de Ryukyu, a ilha de Yonaguni, é uma pequena joia. A parte mais oeste do Japão, a cerca de 160 km a este de Taiwan. Apenas com 10 km de comprimento e 3 km de largura, podemos mergulhar ao redor do perímetro de Yonaguni em menos de 40 minutos. Mas o que falta aí em tamanho, Aratake espera compensar com a importância histórica que ele sente na sua descoberta. When I saw it for the first time, I had a strong impression of the pyramids. And I felt like I was in Egypt. It is a great mystery that there is such large object near such a small island. Masahaki Kimura é professor de Ciências Físicas na Universidade de Ryukyu, em Okinawa, no Japão. Em 1992 foi o primeiro cientista a explorar e medir o fenómeno subaquático. A estrutura principal tem mais de 150 metros de comprimento, quase o comprimento de 2 campos de futebol, e é mais alta do que um edifício de 8 andares.
Para Masahaki Kimura e a sua equipa, isto é mais do que uma coleção de rochas interessantes. Our studies show proof that the monument is not artificial, but is man-made. Mas os estudos de Kimura, publicados em japonês e a circular apenas na sua comunidade académica, falharam a difusão no Ocidente. Fotografias circulam na internet atraindo a atenção de mergulhadores do Ocidente. Entre os primeiros estão Gary e Cecilia Haglund, marido e mulher, fotógrafos subaquáticos que já fizeram mais de 9.000 mergulhos em todo o mundo. The first time that we dove on the monument, it just seemed like I was in some sort of a science fiction movie, flying across some city, this massive, massive city. And when I got back up on the boat, I had no words to describe it. Iseki Point is kind of a magical place to dive. There are times where, because of the difficulty, you're really in survival mode, but there are times when the conditions abate just enough where you can just stand back and look and watch the monument and imagine what or who might have created this. There's no doubt in my mind that this is man-made. There's just absolutely no way that this could just happen to be here. At Yonaguni were of complete awe. To see very clean, almost right-angled, sharp edges, to see every appearance of design and organization in a large stone structure underwater raised in me a tremendous sense of excitement and mystery. The closest parallel, I would say, is the kind of feeling that I get when I walk into a great cathedral or into the Great Pyramid of Egypt. Desde 1997, Hancock fez mais de 150 mergulhos em Yonaguni, descobrindo mais do que apenas um monumento de pedra. We have specific, distinct structures with extremely puzzling, anomalous features that I believe cannot be explained by nature, found spread out along 5 kilometers of the southern coast of Yonaguni. And since they're all submerged, it suggests to me that they were all made at roughly the same time. I honestly think that we are looking at a huge ceremonial, ritual, religious area. Essas formações são visivelmente não naturais. Ainda assim, alguns estudiosos mais céticos teimam em afirmar que foram criadas pela casualidade e pela natureza. Nos Estados Unidos, em 1922, foram achadas marcas de um suposto sapato no estado de Nevada. Diz-se que o fóssil seja da Era Triássica. Nota-se claramente o formato de uma pegada de sapato, que só veio a existir em tempos mais modernos. Incrivelmente dá para se ver no fóssil as marcas da costura do sapato. Seria realmente isso possível? Existem também os esqueletos de gigantes, encontrados em toda a parte do mundo, que medem entre 2,30 metros e 3 metros de altura. Muitas das vezes os ossos estão completos, estando intactos todo o esqueleto. Fica aqui a pergunta: por que a arqueologia tradicional quase não fala dessas descobertas? Por que esses fósseis não se encontram em nenhum museu? Nas últimas décadas, mineiros africanos encontraram esferas metálicas, e em algumas delas haviam sulcos que contornavam toda a extensão de seu centro. Entre as esferas existiam dois tipos principais. Uma delas era de um metal sólido, azulado, com manchas brancas, e a outra era uma bola oca que no centro escondia um material esponjoso e branco, que em contato com o ar se dissolvia. O mais impressionante é que elas foram datadas de cerca de 2,8 bilhões de anos. Segundo os cientistas, nessa época, a única coisa viva na Terra eram células microscópicas simples. Una capacidad asombrosa para manipular objetos de este tamaño. ¿Cómo diablos las levantaban? Bolivia, las misteriosas ruinas de Tiahuanaco. La misma habilidad manual, una capacidad de construcción que resulta inexplicable. Las piedras están perfectamente ensambladas.
Intentemos insertar una aguja en cualquier punto de las junturas. La aguja no entra. Cuando los conquistadores españoles le preguntaron a los incas si ellos habían construido Tiahuanaco, respondieron, no, no la construimos. Se hizo miles de años antes de que viviéramos nosotros. La evidencia muestra que fue erigida por una civilización avanzada. Un descubrimiento casual nos lo revela. Los bloques de construcción de Tiahuanaco no están pegados con cemento. El que separa estas piedras descubre el inesperado brillo metálico que las mantiene unidas. Lo que encuentro asombroso. Esses casos não significam nem 0,5% de todos os achados misteriosos e sem explicação pelo mundo afora, e portanto muitos dos quais ignorados pela ciência atual. A mesma tende a defender suas teses e teorias sem muitas vezes reconhecer seus erros cronológicos e arqueológicos. Com isso concluímos que se alguns desses achados forem realmente verídicos, com certeza a história terá de ser revisada e reescrita. Talvez seja por isso que muitos achados não são revelados ao público comum, ficando sempre no campo das suposições.